Boa noite, meu nome é Zilan Costa e Silva e aqui é o Jogo do Poder. Essa noite nós vamos ter um programa diferente porque nós vamos conversar com pré-candidatos à eleição da OAB, uma eleição revolucionária, uma eleição extremamente importante que toda a comunidade jurídica deve seguir e entender para bem votar. Nós vamos conversar com Carlos Tourinho, seja bem-vindo aqui ao Jogo do Poder, primeira vez sua aqui com a gente. É um prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu, Zilan. A você, amigo de tantas batalhas, é uma honra estar aqui podendo falar para você e para todo o seu público. Muito obrigado, Carlos. Agora me diga uma coisa, o que foi que levou você a decidir concorrer como vice-presidente na chapa de Ana Patrícia, a primeira mulher a lançar-se como candidata e a causadora de uma grande revolução nessas eleições e na OAB da Bahia? Então, querido, Ana Patrícia é uma guerreira. Ana Patrícia é uma mulher de fibra, uma mulher corajosa, uma mulher que se lançou contra todo um sistema que tolhia a sua liberdade de concorrer à frente de uma chapa. E para ela, com certeza, uma decisão muito difícil e um projeto encantador. Só que a Ana não está sozinha. Ana Patrícia possui um exército de guerreiros e guerreiras, advogados que são extremamente alinhados com os seus projetos. Um projeto muito, muito ligado à pluralidade, à integração de todos e à participação, para que possamos, juntos, com fé em Deus, trazer um projeto mais efetivo de uma ordem para e pelos advogados. De qualquer forma, nós não podemos falar que não há uma continuidade da administração, porque a Ana Patrícia ela participou das últimas 3 administrações. O que há de novo agora em relação ao passado? Absolutamente tudo, Zilan. Eu acho que a Ana chegou trazendo foi justamente o fato dela não ter conseguido, dentro deste projeto que se perpetua, colocar suas ideias, seus projetos, que ela entendeu que era o momento de alçar um voo solo. Solo como uma revolução, como bem você colocou, e, ao mesmo tempo, colocando em evidência projetos que estavam engavetados dentro da ordem. Às vezes, até aprovados dentro de um conselho, mas que não iam adiante. E a Ana, muito corajosa, não aceitou esse estado de coisas, havendo ou não havendo um acordo político interno, ela entendeu que esse não era o caminho dela. Mas eu gostei da palavra que você acabou de usar, acordo interno, porque pelas minhas fontes, que a gente não vai revelar os nomes aqui, porque jornalista mantém o sigilo de suas fontes, havia um acordo para o lançamento de um outro candidato. Candidatura essa que acabou caindo penhasco abaixo por alguns motivos, inclusive pela própria saída de Ana Patrícia como candidata. Me conte que acordo era esse, quando ele foi feito e por que ele caiu. Veja bem, Zilan, a história da ordem possui muitos meandros, né? No nosso caso específico, eu estou afastado da ordem já há aproximadamente 6 anos que eu estava afastado da ordem e vi a Ana Patrícia extremamente angustiada, porque aquilo a que se propunha já não a encantava. E como não a encantava, ela decidiu literalmente alçar um voo. Por quê? Porque entendeu que os ajustes que eram feitos dentro da ordem não eram cumpridos. Então, ela lançou o seu projeto. O projeto dela me encantou longamente. Eu não tenho como te responder exatamente o que é que havia dentro dos meandros, porque eu estava fora da ordem já há algum tempo, né? Em que pese, fora da OAB Bahia, mas hoje sou membro da Comissão Nacional de Direito Social do Conselho Federal da Ordem, o que muito me honra, né? Participo ativamente. E assim, quando eu vi esse projeto da Ana, eu fiquei encantado. Eu sei que você estava fora, eu sei que você está dizendo que não sabia do acordo, mas eu que não estou dentro da OAB, estou de fora, mas tenho minhas fontes, sabia que o acordo era que o candidato a ser lançado, e um acordo feito
há 3 anos atrás foi que, com a chegada da candidatura de Fabrício, que eu reputo fez uma administração boa, uma administração, inclusive, que eventualmente qualquer administração pode ser criticada, mas a gente pode fazer um elogio genérico da administração dele, sobretudo num período de pandemia. Mas o acordo era que ele ficaria apenas uma única missão, não concorreria à eleição, e a eleição seria de Luiz Coutinho, que hoje é o presidente da CAAB. O que foi que fez com que isso caísse e fosse lançada uma chapa exclusivamente de mulheres? Ou seja, teremos uma presidente da OAB mulher, o que é uma coisa muito positiva. Mas isso não era o planejamento original. Isso foi provocado por Ana Patrícia? Não, veja bem, o lançamento da Ana Patrícia como candidata, pré-candidata, melhor dizendo, à ordem, sem sombra de dúvida, revolucionou tudo, né? A gente tem que separar o que é político do que é pessoal, tenho respeito, amizade por Luiz Coutinho, por outras pessoas que estão... Não, se for do ponto de vista pessoal, ambas as chapas têm pessoas extraordinárias. A questão não é pessoal. E, inclusive, nós não podemos nem dizer que ninguém é melhor do que ninguém, são todos muito bons e todas as chapas têm meus amigos. Você é meu amigo, Daniela é minha amiga, todos são. Mas eu quero saber o seguinte, não quero saber a felicidade dos meus amigos, eu quero saber da felicidade dos advogados. O que é que a chapa de vocês traz de diferente para o futuro da advocacia baiana? Isso é que é importante a gente discutir. Maravilha, Zirã. Então, veja bem, quando a Ana Patrícia se lança pré-candidata, ela simplesmente rompe o estado das coisas. Por quê? Porque foi tão intenso que a própria situação teve que mudar os seus candidatos. Fosse o próprio Luiz Coutinho, fosse o próprio atual presidente, o Fabrício Castro, não coube mais que fosse um homem. E para combater, indicaram sim 2 mulheres, né? A Daniela e a Cris, que veio como pré-candidata. Radicalizaram então. O nosso projeto, e isso aí sim, quando a gente começa a falar de projetos, o que é que nos distancia, eu vejo o nosso projeto com muito brilho, muita intenção de mudar o estado das coisas. Você já mudou. Agora, mudou por quê? Porque você já provocou isso. Agora, você acha que essa mudança com a quebra da paridade, né, o objetivo vocês era? É a vez de uma mulher, mas também os homens não podem deixar de participar. Nessa paridade, isso significa o quê? Que a reação foi uma reação excessiva à entrada dela, demonstrando o perigo dessa candidatura? Olha só... Do ponto de vista deles, obviamente. Eu não posso dizer exatamente qual é a estratégia do ponto de vista de atuais adversários, mas o que eu posso dizer é que a nossa estratégia é uma mudança radical do estado das coisas. Primeira coisa que vocês vão mudar quando se assumirem no ano que vem? Então, nós entendemos que há necessidade de uma convocação da advocacia para participar efetivamente do projeto. Não é possível que apenas um pequeno grupo de advogados decida o futuro da advocacia, né? A pandemia trouxe muitos problemas e era um momento em que era preciso, necessário que a OAB se agigantasse. E, infelizmente, Zilão, o que eu mais ouço nessa pré-campanha, quando os colegas me abordam, é a palavra de que a OAB abandonou os advogados. E, neste sentido, nós possuímos verdadeira intenção de revolucionar. Por quê? Porque nosso grupo é formado por pessoas que possuem verdadeiro amor à advocacia. Nós amamos a nossa profissão. Nós queremos preservar a nossa profissão. E, nesse contexto, não há como se fazer isso com decisões que são feitas a 3, 4 cabeças. Nós precisamos realmente da participação de todos, da integração de todos, que sejam advogados em todos os suas mais amplas áreas, professores advogados,
precisamos de advogados criminalistas, de advogados trabalhistas, de advogados civilistas, todos juntos, efetivamente pensando uma ordem mais efetiva, para que a gente possa tentar, de uma maneira mais própria, mais adequada, vencer nossos problemas, e são muitos. Um deles, muitos deles, inclusive provocados pela pandemia, que um enorme número de advogados chegou a passar, o que é muito difícil até para o próprio telespectador compreender. Nós temos notícias que muitos deles chegaram a passar fome. Tanto é que a CAAB lançou auxílio com cestas básicas, uma coisa que para a profissão de advogado seria em tese impensável. Ou seja, estamos ficando miseráveis, os advogados estão ficando miseráveis. O que é que vocês pretendem fazer para melhorar essa situação do advogado lá na ponta? Perfeito, Zilan. Obrigado pela pergunta. Veja bem, eu estava reunido com um grupo de advogados que militam nos juizados especiais. E, particularmente, todos ressaltavam a situação dos pautistas. Os pautistas, advogados pautistas, nessa pandemia, basicamente entraram realmente em estado de necessidade, né? Na Justiça do Trabalho, Só para esclarecer o nosso telespectador, o advogado pautista é aquele que comparece nas audiências, naquele processo da audiência. Não é necessariamente o escritório que defende, mas ele é um elemento do escritório que vai exclusivamente para as audiências, ou seja, não escreve peças ou não faz nada além da presença na audiência. Só para esclarecer o nosso telespectador. Perfeito. Esses advogados, eles basicamente, nesse período de pandemia, ficaram sem ter o que fazer. Por quê? Porque o processo, bom ou ruim, e com muitos problemas, ele se tornou absolutamente eletrônico. A videoconferência se tornou o meio princípio de audiências e de sustentações orais, e esses advogados simplesmente pararam de ter atividade para realizar. Então, assim, nós estamos recebendo grupos de advogados que estão trazendo muitas ideias, que estão se transformando nas nossas propostas, que só podem ser apresentadas no momento oportuno. Porque, na realidade, vocês estão aqui como pré-candidato. Exatamente. Né? E aí tem a questão de legislação. Então, por uma questão de legislação, a gente não pode apresentar. Mas o que eu posso te dizer, Zilan, é que está vindo muita coisa boa. Nós estamos ouvindo... Mas eu quero lhe provocar, que o nosso telespectador advogado precisa saber o que vai acontecer. Mas eu vou fazer isso no próximo bloco, tá certo? Tá ótimo. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais. É rapidinho, até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Carlos Tourinho, pré-candidato a vice-presidente da OAB do Estado da Bahia. Carlos Tourinho, no bloco passado, eu lhe provoquei bastante, você se saiu muito bem, como um bom advogado que é, uma capacidade que tem. Sei que muitas coisas você não pode dizer por causa das regras eleitorais da OAB, mas eu vou continuar lhe provocando, que é o meu papel aqui para que a gente possa esclarecer para os eleitores advogados que nos seguem e para os telespectadores entenderem o que está realmente sendo discutido por trás do que está sendo discutido. Uma das questões que eu achei muito interessante, eu recebi mensagens do ex-presidente Luiz Viana todo dia, uma pessoa que eu admiro, que eu gosto bastante, uma pessoa muito cordata, civilizada, e ele disse que a candidata dele é a candidata Daniela, que será a primeira candidata mulher, a primeira presidente mulher da OAB, diz ele. Só que Ana Patrícia foi vice-presidente dele por 2 mandatos. Foi vice-presidente do atual presidente Fabrício por 1 mandato. Ela não seria a candidata natural para dar seguimento a essa proposta? E ele dizer que a candidata Daniela será a primeira presidente não é uma traição com Ana Patrícia, que acompanhou o grupo dele e ele por 3 mandatos, portanto, 3 vezes 3 são 9 anos. São 9 anos de dedicação a uma estrutura da OAB e para que outra pessoa seja a presidente, outra mulher seja a primeira presidente? Muito bem, Zilan. Ana Patrícia, de fato, são 9 anos de dedicação à ordem. No primeiro mandato, ela não foi vice-presidente da ordem, ela foi conselheira e foi vice-presidente da ESA. E nos demais mandatos,
Aí sim ela foi vice-presidente de Luiz Viana e vice-presidente atual, ainda em exercício. E sem sombra de dúvida, essa dedicação que a Ana apresenta à nossa classe, a tanto trabalho que ela exerceu na ordem, inclusive com atos extremamente importantes, como, por exemplo, foi a própria Ana Patrícia, na questão da diminuição de comarcas, quem tomou a frente da ordem, porque o Luiz Viana é procurador do Estado e não poderia ter, ele tem impedimento, e foi ela quem encampou essa luta. Então, sem sombra de dúvidas, entendo que a Ana Patrícia é extremamente capacitada, extremamente preparada e sim, seria a candidata natural. Agora, o que você acha da postura de Luiz Viana no último ano em relação, sobretudo, às questões de campanha federal, bolsonarismo e o posicionamento político dele? Isso foi adequado, na sua opinião, para os advogados como relação institucional? Veja bem, Zilan, eu compreendo que o projeto que Luiz Viana, a quem eu tenho muito respeito, muita admiração, de se lançar com uma candidatura à presidência da ordem, infelizmente, ele não deu certo, né? De fato, atualmente já existe uma outra chapa que está inscrita na ordem com apoio de 23 estados. Para a inscrição de uma chapa é necessário que haja o apoio de pelo menos 6 estados. Então, é impossível até inscrever. Não existe mais projeto nacional neste sentido para uma candidatura, outra, ou de Luiz Viana ou de qualquer outra, para a presidência. Então, assim, eu acredito que a OAB tem que se ater às causas da advocacia. Não se deve misturar política partidária com o nosso projeto por uma OAB. A política da OAB tem que ser advocacia, né? Nesse contexto é que eu acho que, infelizmente, algumas vezes há alguns equívocos, certo? E aposto num caminho completamente apartidário para a nossa ordem. Então, se você consegue me explicar o que era essa OAB sem partido aí, que eu não entendi nada até agora. Olha, eu também não entendi, não quero entender. Isso é uma coisa de outros. Nós efetivamente lutamos por paridade, por pluralidade, por integrar a todos no nosso projeto. Nessa período agora de pré-campanha e pré-candidatura, vamos falar, isso tudo é pré, né? Tudo é pré. Vocês têm ido para o interior, visitado as várias regiões do estado da Bahia? Zilan, eu queria dizer que o caminho está sendo um caminho de muito aprendizado. E assim, cada vez mais tenho certeza que estamos no caminho certo. Perfeito. Mas você tem visitado o interior? Muito, bastante. O que você tem mais escutado do interior? Desejo de mudança. Nós, a cada momento, estamos angariando apoios importantíssimos no interior e essa semana foi uma semana fundamental para nós, por uma vontade imensa de mudar o estado das coisas, né? Ninguém está mais aceitando que acordos sejam realizados e empurrados goela abaixo. Nós somos advogados, nós não aceitamos isso. Nós queremos participar, nós queremos construir uma ordem juntos e não que pequenos grupos com interesses próprios e pessoais determinem o futuro da nossa classe. Isso daí não é só no interior, não. Interior, capital, cada vez mais nós estamos ganhando musculatura para chegarmos fortes e competitivos numa eleição que, com certeza, vai ser uma eleição belíssima. Só pelo fato de na próxima administração da OAB já ser feita por uma mulher, já é uma revolução e já é belíssimo, que seja qual for o resultado. Agora, uma das grandes questões que eu tenho em relação à advocacia é
que os advogados que são do dia a dia são poucos em relação ao número de inscritos. Nós temos sobretudo, muitos jovens advogados que ainda não estão no dia a dia, ou pelo menos no dia a dia mais ferrenho da advocacia. Você acha que esses jovens são capazes de entender as necessidades da advocacia hoje? E vocês são... Aí é a grande pergunta agora. Como é que vocês vão fazer para alcançar o jovem advogado e fazê-los entender ou enxergar o que é que a advocacia precisa? Muito bem, Zilan. O jovem advogado, há uma preocupação muito grande com o futuro da advocacia e principalmente com aquele advogado que está iniciando sua carreira. Se antes era difícil, eu quando comecei há 20 anos atrás, e comecei do zero, você acompanhou, você teve a oportunidade de acompanhar a salinha primeira que eu tive. Eu vejo o jovem advogado hoje com muita dificuldade, é algo muito mais difícil. A justiça, hoje em dia, está em estado de falência. Então, nos preocupa demais esses caminhos e é nesse contexto que a ordem se torna fundamental. Falência podem ser falências operacionais ou falência moral? Essa é a minha pergunta, mas vai ficar a resposta para o próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder depois dessas mensagens comerciais. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Carlos Tourinho, que é pré-candidato a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Bahia. Carlos Tourinho, eu fiz uma pergunta do bloco passado. Decadência institucional, moral do judiciário. Isso afeta a advocacia. Qual desses elementos é mais importante para você? E eu quero falar sobre a Operação Faroeste. Ambos elementos. Do ponto de vista material, nós vemos, primeiro, uma revolução causada pela pandemia, né? Uma nova forma de atendimento à advocacia. E, nesse contexto, nós vemos uma dificuldade imensa para o atendimento do advogado, que hoje é virtual e cheio de falhas. Perdão. Eu posso comprovar isso, o telespectador sabe que eu sou advogado, sabe que eu sou advogado atuante, e esse negócio de ser recebido virtualmente por juiz é extremamente complexo, porque você não consegue passar muitas vezes o sentimento da causa, o interesse do seu cliente, a necessidade da urgência, o elemento humano que está subjacente em cada uma das relações jurídicas, e isso é o papel do advogado. Como é que a gente pode ser efetivo sem essas ferramentas? Impossível, Zilan. Eu fui entregar memoriais a uma desembargadora que me atendeu literalmente encaminhada. Né? É impossível, você não se sente à vontade, não há um elemento até de formalidade que é necessário para que a gente possa defender os interesses dos nossos constituintes. Né? Então, salas de audiência virtual, onde nós passamos, às vezes, um turno inteiro aguardando, acompanhando e aguardando, sem uma previsão de um atendimento, tanto nas audiências quanto nas próprias sessões de julgamento. Então, assim, tem muito a se melhorar, mas eu não vou fugir da sua pergunta, não. Você me perguntou também sobre o ponto de vista moral. Nós tivemos aqui duas operações, a Faroeste e a Injusta Causa. E, com todo respeito, a nossa ordem permaneceu pequena, sumida, diante dessas operações. Quando falamos de operações que ganham um escopo nacional de escândalo e que envolve a atuação de magistrados, advogados, servidores, é necessário que a ordem tome um posicionamento mais firme. Por quê? Porque o que está em risco é o próprio sistema de justiça. E a ordem não pode se furtar de não participar ativamente com vigilância e protegendo a nossa profissão
diante do sistema de justiça. Mas eu vou lhe provocar, protegendo a nossa profissão ou os advogados que participaram das falcatruas? Não, veja bem, não há ainda... Se falcatruas existem, temos que considerar o telespectador, falando do advogado, nós temos que falar em contraditório, ampla defesa, aprovação, presunção de inocência. Mas... Eu acho que ambos. Eu acho que é dever da ordem apurar os fatos, se necessário e comprovado, respeitando o direito de defesa, respeitando o contraditório, sim, se necessário, verificar a conduta dos advogados também, isso faz parte. Mas não pode ser só isso. Se há uma falha no sistema de justiça, a ordem tem o dever histórico, moral, de investigar e de atuar com energia. Só que isso, Zilan, exige muita coragem e exige uma exposição perante autoridades. Nós já tivemos, historicamente, na Bahia, presidentes como Calmon de Passos, nós já tivemos Baraquísio Lisboa, nós já tivemos outros elementos que enobreceram a causa da advocacia baiana. Teremos isso com Ana Patrícia também? Eu gostaria de citar também, diante desses presidentes, o nosso querido Saul Quadros, que nos deixou esse ano, um homem de extrema coragem. Você sabe do carinho, da relação que eu tinha com ele, e eu não tenho nenhuma dúvida. Se existe uma palavra que define Ana Patrícia, para mim essa palavra é coragem. Eu não tenho nenhuma dúvida de que ela possui todos os requisitos para ser a maior presidente que essa ordem já teve. Aproveitando que você citou Saul, que é uma pessoa que eu admiro bastante, mesmo que ele não esteja presente, na minha memória estará para sempre, porque foi o primeiro a assinar minha carteira de ordem dos advogados, importante. Isso, eu lhe pergunto, Saul disse de antigos presidentes recentes que eles o traíram. O mesmo foi dito de Ana Patrícia. Existiu mesmo essa traição? Zilan, veja bem, opções políticas são opções políticas. É muito triste quando alguém, por ter uma divergência política, classifica o outro como traidor. É muito raso, é muito pequeno. Não, isso não nos interessa, não interessa a nossa classe. Eu acho que todos têm legitimidade para pleitear o que quiserem e devem ser respeitados. Respeito é bom, todos gostam e essa conversa é uma conversa pequena. Não há traição. Mas o que se ouve por aí não é uma conversa, digamos assim, de alto nível. Tem algumas pessoas que estão baixando o nível dos seus comentários e eu não sei se isso é produtivo. O que é que você acha? Eu acho o seguinte, é a classe quem vai dizer se gosta do nível baixo ou se gosta de um nível alto na campanha. A nossa proposta é de fazer, no momento certo, uma campanha belíssima, de altíssimo nível, pautada em amor que temos à advocacia. Quem faz política com ódio, colhe aquilo que merece. Não vai ser o nosso caso. Então você está me dizendo que a proposta de você é uma proposta de política com amor? Com amor, sem sombra de dúvida. Amor à advocacia, amor àquilo que fazemos. E é por isso, justamente porque amamos o que fazemos, que vamos defender a advocacia com toda a nossa força, que não é pequena, viu? Obviamente que os candidatos, digamos assim, dos postos chaves, pré-candidatos, para ser mais específico, temos a Ana Patrícia como presidente, você como vice-presidente e uma série de outros nomes. Você acha que vocês conseguiram amealhar os melhores entre os melhores? Zilan, aquilo que a gente fala, respeitando todos os outros que se colocam numa disputa que virá, somos pré-candidatos. O que eu posso te dizer é que o nosso grupo está repleto de pessoas brilhantes, de pessoas comprometidas, de pessoas que jogam limpo,
de pessoas que vão revolucionar e que, sem sombra de dúvida, não duvide, amigo, nós somos um grupo muito coeso, com uma identidade de propósitos do bem, para o bem. O que não quer dizer que vamos aceitar qualquer tipo de baixaria, que eu espero que não haja. A classe está cansada, já houve outras eleições com disputas, com fatos que não interessavam e isso não interessa para a classe. Nós precisamos enaltecer e enobrecer a advocacia, e isso desde a campanha. Essa parte do enaltecimento e enobrecimento da advocacia, nós vamos falar no próximo bloco, tá certo? Tranquilo. Voltamos aqui no Jogo do Poder. É rapidinho, até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Carlos Tourinho, pré-candidato a vice-presidente da OAB nas eleições de 2021. Tourinho, nos blocos passados a gente fez um exame geral da advocacia e tal, mas eu sei que você, na sua história de vida, eu queria que você falasse isso um pouco para a gente, para o telespectador, você já participou institucionalmente como um representante de classes, tentando lutar pela advocacia. Me conte o que foi que você já fez? Então, Zilan, eu fui em 2009 conselheiro estadual da nossa ordem, da OAB Bahia. Fui secretário-geral e presidente da ABAT, que é a Associação Baiana de Advogados Trabalhistas. Depois fui diretor, 3 mandatos seguidos, da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas e atualmente estou como membro da Comissão Nacional de Direitos Sociais do Conselho Federal da Ordem. Né? Sempre uma experiência atrás da outra, todas muito enriquecedoras. Né? Tivemos um episódio, quando da ABAT, que tivemos que entrar com uma medida por uma causa de uma redução do expediente da Justiça do Trabalho aqui na Bahia e fomos exitosos. Depois, graças a Deus, todos os advogados puderam ser atendidos num expediente maior. Agora, desse processo do seu conhecimento da Justiça do Trabalho, recentemente, o nosso telespectador, sobretudo que acompanha nosso programa, sabe que nós já tivemos diversas entrevistas falando sobre a reforma trabalhista, de certa forma atingiu o funcionamento dela e impediu que muitos reclamantes pudessem atingir. Isso atingiu também o trabalho e a sobrevivência de muitos advogados. Muitos, inclusive, perderam renda e ficaram em situação vexatória. Vocês percebendo isso, o que é que vocês planejam fazer em relação à Justiça do Trabalho? Então, Zilan, em tese. A situação ela é muito grave. Né? Sem sombra de dúvida, a reforma trabalhista reduziu bastante o número de reclamações trabalhistas. E isso teve como consequência, sem sombra de dúvida, a retirada de muitos advogados que lá atuavam com bastante frequência. Houve uma diminuição. E para agravar a pandemia. A pandemia trouxe à Justiça do Trabalho e para muitos colegas estado de necessidade mesmo. Né? Há muitas histórias de colegas que estão procurando outras profissões, pelo menos para complementar a renda. E é nesse sentido que eu vejo a ordem não ajudar esses colegas. Eu vejo uma omissão muito grande. E nós temos, sim, projetos próprios para que esses advogados sejam melhores recepcionados, certo? Melhores preparados e que haja melhores condições de trabalho aos nossos colegas da Justiça do Trabalho. Essa pandemia veio para destroçar muitos escritórios de advocacia trabalhistas. As queixas são inúmeras. E assim... Tem jeito? Você acha que tem jeito? Sempre tem jeito, Zilan. Quando há boa intenção, quando há uma junção de pensamentos propositivos, sempre se encaixa o jeito. É aquilo que eu disse. Estamos em pré-campanha, ainda não podemos apresentar aquilo que são efetivamente as nossas propostas. Mas, sem sombra de dúvida, assim que pudermos, vamos apresentar tudo aqui para você, inclusive. Mesmo porque os advogados trabalhistas precisam ter algum tipo de esperança.
E é importante que você transmita essa ideia de que vocês não vão deixá-los desamparados, né? De forma alguma. Eu amo o direito do trabalho, eu amo a advocacia trabalhista e isso é um compromisso meu. Os colegas que me conhecem da Justiça do Trabalho e lembram a época que eu fui presidente da ABAT, lembram sem sombra de dúvida o quanto fomos combativos, o quanto estávamos presentes na vida dos advogados. E é preciso ouvir os advogados, entender realmente os seus anseios, para que se possa, num projeto comum, começar a construir um novo caminho, né? Eu ouvia, nessa semana que passou, uma comemoração no site da Ordem, porque havia um título de que o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho havia determinado que desembargadores atendessem os advogados. E eu, Comemorar a obrigação? pois é, eu achei aquilo muito estranho e fui ler a correição. Primeiro, que não há nenhuma determinação, é uma recomendação que desembargadores cumpram a lei. Então, realmente me surpreendeu aquela situação, me parece algo não muito adequado. Se há desembargadores que não atendem, eu acho que cabe à Ordem uma atuação mais incisiva ao caso. E são poucos, porque na Justiça do Trabalho, não é porque eu milito lá, eu adoro a minha profissão e eu adoro a Justiça do Trabalho. Mas se há desembargadores que não atendem, cabe à Ordem tomar medidas pontuais. E não no momento em que o corregedor vem, um dia antes, se apresenta. Por que isso? Por que não se fez antes, se havia? A OAB existe há aproximadamente um século, um pouco menos de um século. 90 anos. 90 anos. Aqui na Bahia, né? 90 anos na Bahia. Isso. Em 90 anos, nós nunca tivemos uma mulher presidente. Teremos uma mulher presidente. Qualquer que seja o resultado, uma mulher será presidente. Parabéns. Levamos 90 anos aqui. A Bahia é nacionalmente reconhecida como uma terra negra. Quando teremos as questões raciais entendidas e trabalhadas na OAB de maneira completa? Nós dissemos sempre aqui que a OAB trata as coisas de forma séria. Mas quando teremos sérias e completamente analisadas ou enfrentadas? Eu não tenho nenhuma dúvida. Essa é uma causa muito própria da Ana Patrícia. A Ana Patrícia é uma mulher de garra, é uma mulher negra. Podemos ter, sim, uma presidente negra já agora, porque é necessário, Zilan, trazer as coisas com uma verdade maior, certo? Tem que ser uma prioridade. Graças a Deus já conquistamos, o próprio provimento da Ordem determina a questão da paridade, determina a questão das cotas, mas nós precisamos, dentro de um projeto plural, e quando eu falo pluralidade, eu não falo só pluralidade de gênero, de raça, e sim uma pluralidade de ideias, trazer algo que seja inclusivo de verdade. Você falou uma coisa de gênero, raça, mas nós temos que conversar outras questões também, como a questão do transgênero também na OAB. E aí, como é que fica essa questão que não se fala? Eu não vejo problema nenhum. Eu acho que todos são bem-vindos à Ordem, independente de suas opções, independente das suas questões genéticas. Eu não vejo problema, não temos, nosso grupo não vê qualquer dificuldade, são todos bem-vindos, todos e todas são bem-vindos. Eu acho, Zilan, que temos que estar abertos a todos os tabus que se encontram na sociedade, é nosso papel. Inclusive porque o papel da OAB é transformar a sociedade para que ela seja uma sociedade que possa ser uma sociedade mais inclusiva e mais cheia de amor. Essa só a palavra do amor na campanha me atraiu muito, você sabe disso, né? É porque, Zilan, com amor a gente constrói. Com outras coisas a gente só destrói, só afasta. Então nós precisamos ter amor, seriedade, competência,
compromisso para que a gente possa realizar e abraçar todos. Todos são bem-vindos, todas são bem-vindas. E se vocês enfrentarem, por exemplo, algumas questões que vocês estão pensando hoje de uma forma, mas o enfrentamento mostrar que vocês estão equivocados, como é que vocês enfrentarão os seus próprios erros e os seus próprios equívocos? Com humildade, meu amigo. Nós temos que ser humildes e corretos. Ninguém é perfeito, procuramos fazer o melhor. Sempre vamos procurar fazer o melhor. Mas se em algum momento houver qualquer descaminho, qualquer erro, que esse erro sirva de exemplo para que possamos acertar sempre. E que esse erro não seja só nosso, seja um erro Da que coletividade? levará aos acertos. Né? Nossa meta é ter acertos, porque no momento em que nós convocamos a categoria, convocamos a classe para discutir todos os temas, nós vamos ter encaminhamentos coletivos. E é esse a nossa pretensão é ter encaminhamentos que representem a nossa classe. Se houver pedras no caminho, como diz o poeta, que a gente reúna todas e construa com elas uma OAB que dignifique a advocacia. Agora, o nosso telespectador advogado, que talvez já tenha tomado a sua decisão em quem vai apoiar ou não, eu queria que você desse, nós já estamos chegando aqui ao final do nosso programa, o seu recado final, digamos assim, como é que vocês querem que esse advogado, que já decidiu ou não o seu voto, examine a proposta de vocês, examine o conteúdo de vocês e dos adversários e decida como é que você quer que eles façam esse processo? Amigos e amigas advogados e advogadas, o que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte: o nosso projeto é um projeto muito especial. Nós não queremos errar, nós queremos dignificar a nossa classe. O nosso papel, enquanto representantes, será de que quando qualquer advogado traga uma gota de insatisfação, que a OAB responda com uma chuva e, se for necessário, com uma tempestade, pois as nossas prerrogativas não são negociáveis. Nós vamos lutar por vocês, nós vamos lutar juntos para construir uma ordem digna, uma ordem que seja crescente, uma ordem que traga a todos os advogados e advogadas orgulho. Muito obrigado. Você falando desse jeito me traz orgulho de ser seu amigo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Zilan, a você pela oportunidade. Voltaremos na próxima semana com mais um assunto de seu interesse. Meu nome é Zilan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. Até lá.